Olá a todos, bem-vindos a mais uma cápsula de direito imobiliário. Essa cápsula aqui ela tem uma diferença, ela é feita em conjunto com a Comissão de Direito Empresarial. Eu sou Carlos Gabriel Feijó de Lima, secretário-geral da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário do ABRJ e vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial. E hoje nós vamos ter a honra de conversar com o Fábio Ulloa Coelho, que dispensa apresentações. É o professor de todos nós já lemos os livros de direito empresarial, de direito civil, já nos rendemos aos conhecimentos dele, mas como manda a praxe aqui o formato dessa nossa conversa, Fábio, por favor, se apresenta para a gente. Oi, Carlos Gabriel. Primeiro, agradecer o convite aí da Comissão de Direito Empresarial, da Comissão de Direito Imobiliário da OAB do Rio de Janeiro, né? Meu nome é Fábio Ulloa Coelho, eu sou professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde eu leciono Direito Comercial desde 1982, né? Sou advogado aqui em São Paulo, né? E sou diretor também do Centro de Estudos, que tem o nome de UCEG, o Ulloa Coelho Estudos Jurídicos. Legal. Bom, Fábio, nós chamamos aqui, você talvez seja uma das maiores autoridades nacionais em matéria de direito empresarial, e o tema é um tema oportuno para a pandemia. A gente quer falar sobre preservação da empresa, o princípio da preservação, que talvez ele tenha se mostrado um dos mais caros princípios que nós temos nesse momento. Bom, primeira pergunta que eu queria fazer para você é: da onde vem essa ideia de preservação? Qual é o fundamento jurídico desse princípio de preservação da empresa, da atividade empresarial? Pois é, Carlos, se constatou ao longo, basicamente, do século passado, a partir da segunda metade, depois do fim da Segunda Guerra, se constatou que em torno das empresas gravitavam muitos interesses, além do interesse do próprio empresário, ou se é uma sociedade empresária, dos seus sócios, dos investidores, né? Gravitam interesses de trabalhadores, né? Trabalhadores não necessariamente empregados da empresa, os trabalhadores têm interesse que empresas criem postos de trabalho, né? Os interesses dos empregados daquela empresa que está sendo considerada em particular, gravita também os interesses dos consumidores de acesso aos produtos, os serviços que esta empresa fornece ao mercado, né? E gravitam também os interesses digamos assim, do entorno, da comunidade, né? A empresa ali gera outros negócios, né? Quando menos restaurantes, bares, enfim, em torno lá daquele do estabelecimento da empresa. Isso sem falar em outras tantas empresas que têm uma atenção à sua responsabilidade social, que é diferente de função social, né? A responsabilidade social são empresas que cumprem essa responsabilidade quando dão apoio a projetos de relevância para a comunidade em que eles estão inseridos, projetos educacionais, projetos culturais, projetos sociais, enfim, né? Então, gravitam em torno da empresa muitos interesses que transcendem os dos investidores, interesses que transcendem os dos próprios empresários, né? E esses interesses merecem a devida atenção, né? Então, a empresa funcionar, a empresa ser preservada, quando ela tem as suas dificuldades, toda a sociedade fazer um esforço para que ela possa superar essas dificuldades e continuar funcionando, né? Tem sentido por conta desses diversos outros interesses que gravitam em torno da continuidade, da preservação da atividade empresarial, né? Perfeito. Fábio, é muito interessante essa sua explicação, porque a gente começa a perceber, então, que ao lidar com a empresa, com a atividade empresarial em geral, a gente não pode olhar apenas para que ela tenha uma visão pequena de que aquilo ali é um grupo de pessoas buscando lucro ou algo do gênero. Ela tem uma capacidade de alterar relações e de ter uma ingerência em relações jurídicas muito maior. Mas o grande problema é que, até em orientação do nosso Código Civil, nós tivemos uma introdução de diversos conceitos indeterminados, né? E uma obrigação, então, de saber interpretá-los. Preservação é um desses conceitos indeterminados, ou parece.
Como que nós podemos dar concretude a essa ideia de preservação? Quais são as dimensões dessa preservação e o que nós podemos esperar disso? A lei prevê o princípio da preservação da empresa na disciplina da recuperação judicial, né? O artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, que menciona o princípio da preservação da empresa. Ao estabelecer, né, essa norma menciona esse princípio, ao estabelecer quais são as finalidades do Instituto da Recuperação Judicial, né? A recuperação judicial é um grande acordo, né? A natureza da recuperação judicial é de um acordo judicial, né? É um acordo que é feito entre um devedor, empresário, que está passando por dificuldades, está em crise, e os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Então, essas pessoas, esses agentes econômicos sentam, negociam uma revisão do passivo ou outras medidas de saneamento da crise, né? E esse acordo só é ambientado em juízo por três razões. A primeira, para que a minoria dos credores seja obrigada a aceitar a decisão da maioria dos credores, né? Esse é o motivo pelo qual se faz em juízo. Então tem que se definir muito bem o que é essa maioria, o que é essa minoria, qual é o peso de cada um, do voto de cada um na definição do plano de recuperação, né? O segundo motivo de ser um ambiente judicial para esse acordo é o chamado stay, né? É a suspensão das execuções e dos pedidos de falência durante um período para possibilitar uma negociação mais racional entre as partes, né? Existe uma terceira razão, que é a venda de bens do estabelecimento, unidades produtivas isoladas do estabelecimento do devedor, sem que incida a regra do Código Civil de sucessão, né? Quem compra um estabelecimento empresarial de um outro empresário fica sucessor, né? A menos que aconteça dentro de um processo de recuperação judicial. Então, é um acordo, e esse acordo só está ambientado em juízo por conta desses três fatores, né? Então, o princípio da preservação da empresa é mencionado como, enfim, fundamento das finalidades desse acordo. Então, por que a minoria dos credores tem que aceitar a decisão da maioria? Por que eu, que sou contra, tive o meu crédito reduzido para pagar em 20 anos? Tal? Porque a empresa cumpre uma função social, porque a empresa precisa ser preservada, convém que seja preservada em função desses outros interesses que gravitam em torno dela, né? Perfeito. O princípio da preservação, ele pode transcender a recuperação judicial, por exemplo, em determinada execução, uma sociedade empresária passa a ter ativos penhorados, e aí ela argumenta o seguinte: olha, se você penhorar esses ativos desta maneira, eu não terei recursos para pagar minha folha de pagamento. É possível o princípio da preservação transcender a recuperação e chegar, por exemplo, numa obrigação, seja ela uma obrigação pontual ou até numa obrigação relacional de trato sucessivo? É possível imaginar isso? Não, não. Essa hipótese que você levantou não tem nem pé nem cabeça. A empresa deixar de dever porque ela é importante para outras pessoas. Eu também sou importante para um montão de pessoas e nem por isso vou deixar de pagar aquilo que eu devo, Perfeito. né? Então, o princípio da preservação, ele tutela aquele momento, né, em que ela se pede, recorre ao Poder Judiciário para, olha, eu preciso de ajuda aqui para me reestruturar, eu preciso me reerguer e preciso do Poder Judiciário para isso. Esse é o momento mais importante, mas existe também algumas outras hipóteses fora do direito recuperacional em que o princípio da preservação da empresa se mostra relevante. Eu vou lembrar aqui a dissolução parcial de sociedades limitadas, né? É um instituto que também nasceu no século passado, também fruto do entendimento jurisprudencial, não havia lei quando começou, e que anda para e passo com o princípio da preservação da empresa, né? Porque até Perfeito. então, até a criação dessa figura da dissolução parcial das sociedades, quando os sócios brigavam entre si, a lei só dava uma solução, que era acabar com a sociedade. Isso, consequentemente, também colocava em risco a empresa, a continuidade da empresa e os interesses dos trabalhadores, consumidores, do fisco, em relação ao pagamento dos impostos, né?
Então, esse é um exemplo de um instituto jurídico, né, de solução parcial da sociedade limitada, né, que também está justificado pelo princípio da preservação da empresa. E eu lembraria a própria desconsideração da personalidade jurídica. Né? A desconsideração, não do jeito que vem sendo aplicada, que é totalmente descabida, sem pé nem cabeça, mas a desconsideração no seu formato original, puro, é uma manifestação também do princípio da preservação das empresas. Porque a empresa ela só pode ser desconsiderada quando ela manipulada em sua autonomia patrimonial e manipulada de forma fraudulenta. Né? Antes da desconsideração, quando ocorria fraude, a solução era acabar com a empresa, terminar com os empregos, a produção. Com a desconsideração, se possibilitou a coibição da fraude sem o sacrifício da empresa. Né? Então, são dois exemplos do princípio da preservação da empresa fora do direito das empresas em crise. Né? Perfeito, perfeito. Nós estamos num momento altamente complexo em que diversos direitos estão sendo colocados em conflito. Eu estruturei essa pergunta, acho que a pergunta ela é complexa por si só, mas ninguém melhor que você para nos ajudar a entendê-la. Existe um conflito entre esse princípio da preservação da empresa e os direitos sociais previstos na Constituição, como o direito ao trabalho. Então, a ideia de que trabalhadores sofrerão consequências para que aquela empresa seja preservada. Nós temos diversos PLs em que se discute medidas provisórias, em que se tenta dar mecanismos para a preservação dessas atividades empresariais. Como que fica esse conflito entre esses direitos sociais e o princípio da preservação? Não, a tendência é que sejam convergentes. Né? Se você tem, de um lado, a preservação da empresa para prestigiar exatamente esses interesses que gravitam em torno do seu funcionamento, em torno da sua preservação, e que vão além dos interesses de quem pôs dinheiro ali, de quem investiu dinheiro ali. Né? Então, a ideia é que haja convergência entre a preservação da empresa e os direitos ditos de sociais. Né? Todo direito é social, né? Não existe direito fora da sociedade. Né? Mas isso que chama de direito social, direito do trabalho, direito de consumidor, direitos humanos, enfim. Tem um professor muito antigo das arcadas, no tempo em que se propôs que direito do trabalho fosse chamado de direito social, houve essa proposta, né? Ele costumava dizer como se direito houvera que social não fora. Né? Então, mas, enfim, a ideia é a convergência, a compatibilização entre a preservação da empresa e esses direitos chamados sociais. Agora, Carlos, é muito importante que se diga que não é qualquer empresa que merece ser preservada. Tá? Sempre que a gente fala em princípio da preservação da empresa, nós estamos falando de princípio da preservação da empresa viável. Se a empresa não é viável, se ela não tem salvação, se ela não tem recuperação econômica, o melhor para todo mundo é que ela tenha a sua falência decretada. É o melhor para todo mundo. E que se faça uma rápida liquidação do seu acervo. E que aqueles recursos que estavam sendo usados por essa empresa que faliu sejam o quanto antes realocados em outras atividades produtivas e outras atividades econômicas. Né? Então, é um erro no qual incorrem muitos juízes, né? Imaginar que existiria alguma coisa como a empresa deve ser preservada a qualquer custo. Isso é uma distorção do princípio da empresa. Né? A empresa não tem que ser preservada a qualquer custo. A preservação da empresa tem um custo, é um custo que é pago por todos nós na sociedade, porque o primeiro a sofrer com a preservação da empresa são os credores que tiveram seus créditos reduzidos na recuperação judicial. Mas essa conta não fica aí. Eles vão repassar essa conta para outros agentes econômicos e no final vai acabar caindo no bolso nosso, consumidor. Né? Nós pagamos produtos e serviços mais caros aqui no Brasil. Esse produto é o mesmo produto que lá no exterior é mais barato, mesmo descontando os impostos, porque, entre outras coisas, aqui no Brasil os juízes são muito tolerantes na aplicação do princípio da preservação da empresa e ficam gastando os recursos da sociedade com empresas
empresas que já não têm mais salvação. O caso Varig, por exemplo, era um exemplo claro disso, né? Todos os esforços foram feitos para salvar um símbolo. Não tem que se fazer isso. A empresa é inviável, tem que ter a sua falência decretada o quanto antes. Perfeito. Professor, em tempos de pandemia, nós vemos uma verdadeira desorientação. Acho que o primeiro efeito da pandemia é a desorientação, né? Todo mundo fica um pouco desorientado, tentando entender o que está acontecendo. Em tempos de pandemia, qual é o ferramental, então, que dispõe o empresário, aqui entendido lato sensu, né? Qual é o ferramental que dispõe o empresário, seja uma sociedade empresária, seja o empresário individual, que ferramental ele dispõe para buscar a preservação? Quais são esses instrumentos? É a recuperação? Temos outros? O senhor podia esclarecer para a gente como é que é a dinâmica da recuperação judicial para aqueles que não conhecem tão bem o Instituto? É a recuperação judicial e, na verdade, são duas saídas que o empresário tem hoje, né? De um lado, a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial também, e de outro, a revisão judicial dos seus contratos. Mas, Carlos, na verdade, isso só atrapalha a economia nesse momento, né? Porque se todos os empresários estão, grande parte, tem alguns empresários que estão ganhando e ganhando licitamente com a crise, né? Mas existe a grande maioria de diversos setores está passando por muitas dificuldades e vão passar por mais dificuldades ainda, né? Agora, se a gente dar uma solução geral que todo mundo vai ter as suas dívidas suspensas, isso só desorganiza a economia, né? A gente precisa encontrar mecanismos de fazer com que as pessoas paguem as suas dívidas, para que o dinheiro circule, né? Então, neste momento, eu diria que, sob a ótica do empresário individual, sob a ótica do empresário, a perspectiva do empresário, claro, ele vai pedir a recuperação judicial, claro, ele vai pedir a revisão judicial das suas obrigações. Mas, sob a ótica da sociedade como um todo, sob a ótica do funcionamento da economia como um todo, isso só vai atrapalhar. Quanto mais recuperação judicial tiver, quanto mais pedidos de revisão judicial tiver, menos a economia vai se reorganizar. Nós precisaremos encontrar mecanismos de estimular descontos, né? As pessoas, tendo um desconto, se livraria do pagamento da obrigação, então ela até correria atrás um pouco, aperta aqui, aperta de lá para se livrar da obrigação, né? Mas, mas, novamente, sem ser uma medida geral, né? Sendo só para aqueles empresários que realmente precisam, que estão passando por dificuldades, porque tem aqueles, repetindo, que estão tendo mais receita, estão ganhando com o momento que estamos passando, né? Perfeito. Professor, estou aproveitando, derivando aqui essa pergunta, até fugindo um pouquinho do nosso script, nós temos diversos projetos de lei que têm um quê intervencionista, né? Talvez até rompendo um pouco do que o artigo 174 tenta trazer de como deve o Estado agir em relação à economia. Como é que o senhor vê esses projetos? O senhor vê com bons olhos, maus olhos? O que o senhor sente em relação a isso? A maioria dos projetos... Tem projetos e projetos. Então, projetos que estabelecem moratórias gerais, né, como aquela, ninguém será despejado em 6 meses. Isso é uma desorganização da economia. Por quê? Aquele empresário que está ganhando com a crise não vai ser despejado se ele não pagar o aluguel? Como assim? O que justifica isso, né? Então, a medida genérica de não pode decretar falência. Não estão lidando com todo tipo de pessoas. Tem pessoas que estão ganhando dinheiro na crise e vão se aproveitar dessa moratória geral. Por que não aproveitar? Né? Para ganhar mais dinheiro, enfim, ter mais caixa, investir em alguma outra coisa. Então, não é correto isso, né? E do outro lado está o locador, que pode ser uma pessoa que depende do aluguel mensal para comer, né? E aí vem a lei e diz que entre um empresário que está ganhando dinheiro com a crise e um locador que depende de receber o aluguel para comer, o locatário fica sem poder ser despejado, se não pagar. Não faz sentido, tá? Não faz sentido, né? Então, agora existem outros projetos. Existe um projeto do deputado Hugo Leal, aí do Rio de Janeiro, um parlamentar
bastante preparado para formular soluções no campo da recuperação da empresa, e ele se cercou de excelentes nomes do direito recuperacional brasileiro para formular uma proposta. E essa proposta, eu diria, eu vejo com bons olhos, fica algo intermediário aí, né? Eu não sou contra a proposta, mas acho que elas apostam todas as fichas numa direção que eu receio que não vai funcionar. Apostam todas as fichas na negociação através de mediadores, né? Isso é muito bonito, a mediação, alternativas, soluções alternativas de conflito, mas a mediação tem um custo. O mediador não vai trabalhar de graça. A mediação tem uma sofisticação. Então, o pequeno empresário que está lá tendo que resolver problema de pagar R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, ele vai submeter uma mediação. Que mediador que vai trabalhar para ajudar essa composição? E o custo que se gasta com a mediação não é um custo certeiro. Eu posso pagar o mediador e, no final, não sair negócio. A mediação acabar não redundando numa recomposição. Então, apostar todas as fichas nessa alternativa me causa uma preocupação muito grande, porque os empresários grandes podem fazer uma mediação. Não sei se eles vão se entusiasmar, eles têm outros instrumentos, eles negociam o dia inteiro. Vamos dizer, por que eu preciso de um mediador para negociar, para fazer aquilo que eu sei fazer o dia inteiro? Né? Então, mas bem, digamos que use mediação, etc. Mas nós estamos jogando todas as fichas num único número. Quando a roleta, quando a bolinha parar na roleta, talvez a gente se arrependa de não ter colocado. Tem errado, né? Eu tenho colocado fichas, tudo é aposta, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas se arrependa de não ter colocado algumas fichas em alguns outros números, né? Pode ser. Perfeito. Professor, aproveitando também, então, ainda derivando essa mesma pergunta, nós também estamos observando um fenômeno de proliferação de teorias revisionais ou de revisões de institutos que já existiam e que agora estão sendo aplicados com muito mais entusiasmo pelo Poder Judiciário. Como é que o senhor observa esse fenômeno, essa tendência revisional que nós estamos tendo no curso da pandemia? A teoria da imprevisão e as variáveis, né? A onerosidade excessiva, elas surgiram na Europa por conta, a primeira delas na França, por conta da Primeira Guerra Mundial. E era contrato de locação. Você alugava um imóvel antes da Primeira Guerra, veio a Primeira Guerra, o valor ficava exorbitante para o inquilino pagar o aluguel. Então, aí se falou, não, um fato imprevisível, tal como uma guerra, tal como uma Primeira Guerra, justifica a revisão dos contratos. Aí foram buscar a cláusula rebus sextante, aquelas coisas que o direito sempre precisa buscar alguma coisa em Roma para poder achar que é razoável. Bom, mas enfim, o fato é, quando acontece uma coisa realmente extraordinária, da magnitude de uma guerra, vamos rever os contratos. Né? O problema aqui no Brasil é que, enfim, aplica-se muito essa teoria da imprevisão com problemas que não têm nada a ver com uma guerra. Então, variou o câmbio variou muito. Variou muito, mas porque o câmbio varia muito. Prepare-se para isso, ou você é um empresário incompetente, ou você tem que estar preparado para isso. Então, havia não use o câmbio como critério, né? O câmbio não é um bom critério para o seu caso, de repente. Use sabendo usar. Usou sem saber, errou, assumiu consequências. Né? Então, não é assim, aconteceu uma guerra quando o câmbio caiu para cima, o câmbio caiu para baixo. Não aconteceu. Só que agora, com a crise que nós vamos experimentar, já estamos experimentando por conta da Covid-19, nós temos um cenário semelhante ao de uma guerra. Então, existe agora sim, elementos para uma revisão judicial dos contratos. Né? Agora, isso tem que ser feito com muita ponderação pelo Poder Judiciário para realmente identificar, separar o joio do trigo, né? Separar aquelas empresas que estão ganhando com a crise das empresas que realmente passaram por um grande desencontro entre atividade, receita, enfim. Quem podia prever mesmo
que seremos obrigados a ficar todo mundo em casa, né? E que para poder encarar da forma mais racional essa pandemia, né? Você dizer, não, o empresário que não previu isso estava errado. Não existe isso, né? Então, as condições para a aplicação da teoria da imprevisão, no meu modo de ver, estão presentes. Perfeito. Professor, quais são os limites desse princípio da preservação? Até onde vai o esforço pela preservação da empresa? O senhor conseguiria definir, estabelecer essas balizas para a gente? É a viabilidade, né? É a viabilidade da empresa. Veja, na verdade, se você for pensar, você fez agora um pouco referência ao princípio constitucional da livre iniciativa. Se você for pensar num regime econômico pautado na livre iniciativa, né? Se uma empresa tem dificuldades, o que o Estado tem a ver com isso? Se a empresa tem dificuldades, ela que vá à falência, né? Muitas empresas em dificuldades, elas acabam saindo da crise porque ocorre uma solução de mercado. O que é isso? Um outro empresário olha para a empresa em crise e fala: se eu adquirir essa empresa, eu invisto aqui, eu faço uma sinergia com a minha outra, e vou ganhar dinheiro com isso, né? Então, quando surgem soluções de mercado, e as empresas que estão em crise deixam de ficar em crise por conta dessa solução de mercado, o capitalismo está funcionando o sistema econômico desenhado na nossa Constituição Federal. O que então justifica que o Estado, através do Poder Judiciário, intervenha na economia para ajudar certas empresas a sair da crise, né? Isso não seria inconstitucional? O que justifica é que, às vezes, a solução de mercado não acontece por uma idiosincrasia do controlador. Ou seja, o controlador, principalmente aqui no Brasil, o controlador fez aquela empresa do zero, ele tem a sua personalidade projetada ali, então normalmente ele costuma achar que a empresa vale o que ninguém mais considera que ela vale. Então, a solução de mercado não acontece porque o mercado chega, e os outros interessados chegam e falam: olha, compra a tua empresa por 100 e vou fazer ela sair da crise. O empresário fala: 100? Imagina, ela vale 1.000, né? Porque é uma projeção da alma dele, né? Então, é o que eu chamo de valor idiosincrático. Então, isso é prejudicial para os empregados, consumidores, enfim, para todos aqueles interesses que gravitam em torno da preservação da empresa. É uma pena a gente não ter a solução de mercado por conta da idiosincrasia do controlador. Então, aí sim se justifica a criação de um instrumento judicial, que é a recuperação judicial, para criar as condições do surgimento da solução de mercado, né? Então, o limite da preservação da empresa é a viabilidade econômica, né? Claro que quando você vai olhar para a realidade dos processos de recuperação judicial, vamos ver juízes muito tolerantes com as empresas devedoras, vamos ver juízes achando que as empresas têm que ser recuperadas a qualquer custo. Isso bagunça a economia, isso distorce tudo, isso é muito pernicioso. Então, os limites da preservação da empresa são muito frágeis, né? Na verdade, eles são facilmente desconsiderados. Perfeito. Professor, existe, a gente às vezes escuta, né, que e é difícil às vezes definir o que é a função social da empresa e de que maneira ela se relaciona com a preservação da empresa, e se eles têm correlação ou não. Então, essa amálgama que é formada entre função social, preservação da empresa, ela é bem compreendida pelos tribunais nacionais? O Brasil entende bem esses princípios, ele aplica bem esses princípios? Eu acho que não. A função social da empresa, nós vamos encontrar a primeira lei que fala dela, é a Lei das Sociedades por Ações, em 1976, né, dizendo que o controlador deve estar atento à função social da sociedade anônima, os administradores, quando administra a sociedade, não tem obrigações com os acionistas que os elegeram, mas tem obrigações para a comunidade como um todo, visando cumprindo a função social da empresa. Então, a lei prevê, a lei societária, a lei
de Direito Comercial prevê a função social da empresa muito antes da Constituição de 1988 ter previsto a função social da propriedade, que é a mesma coisa, né? A empresa é uma propriedade produtiva, uma propriedade de bens de produção, e assim como a propriedade de qualquer outro bem, deve cumprir a sua função social, né? Que é um conceito aberto e deve ser aberto mesmo para poder acomodar a múltiplas situações, né? É, e são quase sinônimos, cumprimento da função social e preservação da empresa. Não dá para dizer, não, esta empresa deve ser preservada mesmo sem cumprir função social. Essa empresa cumpre função social, mas não deve ser preservada. Não combina, né? É mais ou menos a mesma coisa. Existe um overlap, aí, uma sobreposição, né? O judiciário, repetindo um pouco o que eu já mencionei, ele acaba distorcendo esses conceitos na medida em que retarda a decretação de falências, na medida em que deixa de homologar determinadas cláusulas que são aprovadas pelos credores nas Assembleias Gerais de Credores, ou seja, intervir na economia achando-se mais sábio do que os agentes econômicos, né? Aí realmente o Poder Judiciário não aplica corretamente o princípio da função social da empresa, como muito bem você disse, amalgamado com o da preservação da empresa. Perfeito. Professor, em nome da comissão, gostaria muito de lhe agradecer. Conseguimos aqui cumprir fielmente o tempo que esse formato aqui nos permite. Eu vou lhe devolver a palavra para as suas considerações finais para a gente poder encerrar essa nossa cápsula de direito imobiliário. Carlos Gabriel, na verdade, a minha palavra de encerramento é novamente uma palavra de agradecimento à OAB do Rio de Janeiro, através da sua Comissão de Direito Empresarial, da sua Comissão de Direito Imobiliário, parabenizar vocês pelo trabalho que essas comissões estão realizando e dizer da minha satisfação de ter sido convidado aqui para fazer essa cápsula. Perfeito. Professor, a honra é totalmente nossa. Nós agradecemos aqui, em nome das duas comissões que hoje participam do apoio desse evento. Agradecemos a audiência de todos. Pedimos que sigam os canais da OAB-RJ, das suas respectivas comissões. Sigam também a OAB no Instagram e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Boa noite. Ficou ótimo, professor. Ficou bom? Ainda está aparecendo Bom. aqui que eu estou in the show.